Bom dia. Oh, bom dia. Bom, nós começaremos por volta das 11h10.
Obrigado por me avisarem que não tinha desativado o som. Aparentemente, estava a dizer é que estiveram a ver o horário de cálculo diferencial integral 1 que está na página da cadeira. Coisas importantes a notar aí. As aulas de problemas são de dois tipos. Ou aulas presenciais ou aulas online. Para aqueles de vocês que estiverem na semana em que não estão presencialmente no campus, são as aulas online. As aulas online serão gravadas e ficarão disponibilizadas depois, durante provavelmente todo o semestre. De maneira que se alguém tiver problemas com horários, os horários foram escolhidos de maneira que cada um de vós deve poder ir a uma das aulas online de problemas. As aulas teóricas serão sempre online. Todas as aulas começarão 10 minutos depois da hora. Estou a falar um bocadinho antes, mas é para tratar este tipo de coisas administrativas e sobre horários. E daqui a um minuto e tal, começamos de facto. Existe um endereço de e-mail da cadeira, que é cdi1tp@math.tecnicolisboa.pt. Isso aparece no site e no Fênix. Para aqueles de vocês que ainda não descobriram o site da cadeira, vão ao Fênix, está lá um primeiro aviso, nesse aviso há um link e com esse link chegam ao site da cadeira. Recursos importantes no site da cadeira. Vão existir problemas, que é a lista de problemas dos quais escolheremos alguns para tratar nas aulas de problemas. Não quer dizer que sejam só esses que vocês tocam. A lista inclui para cada semana problemas recomendados. Numa hora e meia provavelmente não conseguiremos tocar em todos. Okay? Além disso, estão no site enunciados de testes e exames de anos anteriores que vocês podem consultar. Alguns deles têm soluções, outros não. Aqueles que não têm soluções, se vocês tiverem dúvidas, podem sempre pôr uma dúvida por e-mail ou nas aulas de dúvida. As aulas de dúvidas são online. O meu horário e do professor Miguel Abreu já estão disponíveis. O professor Pedro Gonçalves Henriques disponibilizará o horário. Logo tenho umas quantas aulas, portanto, provavelmente durante o fim de semana também já estará. Ok? Portanto, são 11h10 e está na altura de começar mesmo. Não precisam ter a câmara ligada, não preciso estar a ver. A minha está ligada. Okay. Bom, vamos aqui compartilhar uma tela, um quadro branco, onde eu irei escrever algumas coisas à medida que vou falando. Portanto, já agora escrevendo aqui o endereço do site da cadeira.
nitidamente eu estou desabituado a escrever isto, HTTP, CDI1, TP, portanto, existe um a seguir ao I, MAF Técnico Lisboa PT. Se quiserem lá ir diretamente. O que é CDI1? Já tentei responder a isso num vídeo curto que está no site da cadeira, mas deixem-me dizer o que é CDI1 de uma maneira mais completa. Vamos lidar com só um momento que eu realmente estou desabituado a fazer isto. Vamos lidar com vamos lidar com cálculo diferencial e cálculo integral. São os dois blocos básicos sobre nesta disciplina. No entanto, para fazermos isso, temos que começar por olhar para o conjunto dos números reais, que vocês já conhecem, provavelmente não conhecem tão bem como julgam que conhecem. Depois temos que falar de algo que vai ser uma ferramenta técnica para podermos estender, ou melhor, definir outras noções mais à frente, mas também tem interesse por si só, são sucessões, que vocês também já ouviram falar com certeza, são basicamente funções definidas num subconjunto de naturais com valores reais.
e em que a coisa mais importante sobre elas vai ser estudar a sua existência de limite. Os limites de sucessões permitem depois lidar com os limites de funções e com continuidade de uma maneira mais prática, de alguma forma. Okay? Será uma ideia que aparecerá durante todo o curso. Depois disso, vamos ver o que se passa com limites. E continuidade de funções. Já agora, interrompendo um bocadinho, peço-vos para se moderarem a enviar mensagens, porque acontece uma coisa curiosa. Quando vocês mandam uma mensagem, por uma fração de segundo, a caneta do meu tablet deixa de escrever. Demorei algum tempo a perceber que era isso que estava a acontecer. Ok? Limite e continuidade de funções. Funções essas são funções reais de variável real. Coisa que vocês já conhecem há muito tempo. Um exemplo simples será definir f de x igual a x quadrado para x real. Coisas como estas vocês já lidaram com elas. Já sabem que esta função em particular é uma função contínua. Vamos ver isso com mais cuidado e, em particular, prestar atenção aos chamados teoremas de continuidade global, que são o teorema de Weierstrass, agora o teorema do valor intermédio, que por qualquer razão me ultrapassa muito, vocês conhecem como teorema de Bolzano. Okay? Depois disso, começamos a voltar a olhar para o cálculo diferencial, a noção de diferenciabilidade e derivada. No cálculo diferencial, um resultado importante vai ser o teorema de Lagrange. Ou do valor médio, não confundir com o valor intermédio que está lá mais para trás. A seguir-se-á o teorema de Cauchy, que vai ter também grande importância, que é uma generalização do teorema de Lagrange. E depois começaremos a lidar com coisas que já não são conhecidas vossas. Portanto, este é o momento do curso em que saltamos de coisas que vocês de alguma forma já percorreram para outras desconhecidas. Vamos lidar com a regra de Cauchy, que é algo que nos vai permitir simplificar o cálculo de limites envolvendo indeterminações, que é uma coisa que vocês já encontraram no passado e tinham uns truques sortidos para resolver isso. E vamos falar de polinómio e fórmula de Taylor. Deixem-me dizer o que é isto
no momento. A ideia é esta: quando vocês falam de derivada, estão implicitamente a pensar na aproximação de uma função através da reta tangente no ponto onde calcularam o ponto gráfico, corresponde ao ponto onde andaram a fazer os cálculos da derivada. A fórmula de Taylor é a extensão dessa ideia para quando temos mais derivadas de outras ordens, portanto calculamos primeira derivada, segunda derivada, por aí fora, e em vez de usarmos uma aproximação por uma reta, começamos a usar aproximações por polinómios de grau superior. Se, digamos, vocês conhecerem as derivadas num ponto até à ordem n, pensarão num polinómio de grau n. Okay? Isso permite algo que basicamente é isto. Uma função, em geral, é uma coisa complicada. No entanto, um polinómio, embora os polinómios também tenham os seus quês, é uma coisa mais simples. Será que, olhando para as propriedades do polinómio, podemos tirar propriedades da função? Acontece que muitas vezes conseguimos fazer isso. Há coisas como estudar máximos e mínimos de funções, por vezes podem ser estudadas à custa de considerar este polinómio de Taylor e ver se o polinómio de Taylor tem um máximo ou um mínimo naquele ponto. Okay? Nem sempre o método permitirá tirar conclusões. Vai haver dificuldades, depois percebermos porque é que existem. No entanto, por vezes funcionará. O polinómio de Taylor serve também para outra coisa, que é continuar por aí fora, supondo que podemos continuar a calcular derivadas no ponto indefinidamente, construir polinómios com grau cada vez maior, vai fazer aparecer naturalmente a ideia de uma soma infinita. Soma infinita é essa, pode ser definida à custa de um limite de uma sucessão. Esse tipo de somas infinitas se chamam série. Okay? E, em particular, no caso em que estamos a construí-la à custa do polinómio de Taylor, de ordem cada vez maior, iremos falar da série de Taylor. Será que a série de Taylor permite recuperar a função quando continuamos a fazer os cálculos das derivadas? Às vezes consegue-se. As funções em que isso se consegue são importantes, são funções e veremos como lidar com isso. Aliás, quando vocês chegarem à análise complexa de equações diferenciais, portanto daqui a um ano, verão que em análise complexa esta ideia ainda é mais importante do que pode parecer aqui em cálculo. Uma outra ideia acerca do cálculo diferencial que vocês ainda não viram é a ideia de primitivação. O que é a primitivação? Muito simplesmente, conhecida uma função, tentar descobrir uma função de que ela seja derivada. Okay? Isto nem sempre faz sentido. Mas às vezes faz sentido. No entanto, é um problema não tão simples como pode parecer. Se eu vos disser qual é a função cuja derivada é 1, toda a gente sabe. Nós sabemos que se eu derivar a função x, o resultado é 1, certo? Se eu vos disser que tenho a função 2x, bom, isto é a derivada de x². Bom, mas também é a derivada de x² mais 1. Posso adicionar uma constante que a derivada continua na mesma, porque as derivadas das constantes são 0. Portanto, isto assim parece muito simplesinho. Mas se eu agora inventar uma função esquisita, ninguém que esteja a ouvir isto consegue calcular
uma função cuja derivada seja L. Por exemplo, vamos lá ver uma coisa realmente horrível. Se eu puser aqui tangente de x vezes logaritmo de x, qual será a função cuja derivada é aquilo? Será que existe? Será que isto faz sentido? Já parece algo bastante pior. Nós vamos ver é que conseguimos arranjar métodos para arranjar primitivas, mas é um problema bastante pior do que derivar. Okay? Derivar, como é que nós derivamos ao fim de algum tempo? Sabemos a derivada da soma, do produto, do quociente, da função composta, e sabemos fazer contas assim derivadas com facilidade. Agora, calcular primitivas é algo bastante mais opaco. Okay? E vai ser preciso alguma competência técnica para fazê-lo. Vocês podem dizer, bom, mas isso, fazer isso é um jogo, isto parece um sudoku complicado, para quê? Bom, acontece que o cálculo integral para fazermos cálculos vamos precisar de conhecer primitivas de funções. Ou seja, quando vocês chegarem a dezembro não, finais de novembro, vocês verão que, sob certas condições, este bicho que eu estou aqui a escrever, lê integral entre A e B são dois números, de uma derivada, vai ser calculável via f de B menos f de A. Desde que o f seja suficientemente simpático. Okay? Portanto, isto do lado esquerdo, portanto, na primeira linha que eu escrevi, vocês têm um integral de uma função que é uma derivada. Portanto, geralmente vocês não sabem que derivada que ela é, de maneira que são conduzidos ao problema de calcular uma primitiva. Portanto, em termos de cálculo de integrais, aquele problema de primitivação começa por ser um problema sobre inverter o que é a derivação, vai ser um problema importante em termos práticos. Okay? Bom, o que é que falta mencionar? Falta mencionar, por exemplo, que vai haver uma relação importantíssima entre derivadas e integrais. Não só esta que eu acabei de dizer sobre como calcular integrais, mas haverá o chamado teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo vai-me dizer que se eu derivar este símbolo que eu estou aqui a escrever, d dx, vai significar derivada em ordem a x, daquilo que eu vou pôr a seguir. Vai ser um integral entre a e x de uma função de uma outra variável t. Isto, se a função f for contínua, vai ser igual simplesmente ao f de x. Aquilo que eu acabo de escrever é algo tão importante que lhe chamamos de teorema fundamental, é mesmo fundamental. Okay? Consequências disto, em particular aquela regra de cálculo de integrais que mencionei atrás, vai ser deduzida à custa do teorema fundamental do cálculo. Portanto, este será do ponto de vista de estruturação lógica da cadeira, este será o pináculo de cálculo 1, okay? Chegarmos aqui. Coisas mais há. Bom, a mencionar talvez já que séries integrais
estão relacionados, por exemplo. Eu mencionei que era conduzida a certas somas infinitas, ok? Por exemplo, suponham vocês que começam com 1, somam 1 sobre 2 ao quadrado, depois 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, e continuam por aí fora. Em geral, somam 1 sobre n quadrado e continuam a aumentar o n, por aí fora, pintinhas, isto vai tender para algum sítio. Okay? Tenderá para algum sítio. Bom, esse vai ser o tipo de problemas que devemos ver sobre séries. E vamos ver que o problema de estudar esta soma infinita vai ter uma relação com estudar o integral da função 1 sobre t quadrado. Ok? Quando aquele x que está ali em cima, portanto com o x aí para mais infinito. Okay? De maneira que estas coisas, embora possam parecer, quando nos apresentamos pela primeira vez, não terem ligação nenhuma entre si, okay? Eu lembro que falei de séries para trás, depois de ter falado de sucessões, e os integrais apareceram aqui de outra forma, depois vai haver uma relação entre uma coisa e outra. Okay? Nós vamos estudar séries nas últimas semanas do curso. Okay? Em particular, isto vai calhar naquela semana de aulas que vai haver em janeiro e provavelmente na última semana em que tem aulas em dezembro. O que vou conseguir fazer sobre séries, não sei se será tanto como deveria fazer. Quando lá chegarmos perceberemos. Okay? De qualquer maneira, vocês vão ter em análise complexa, como eu já vos disse, será daqui a um ano, correr bem para vocês, espero que sim, vão ter muito mais informação sobre séries, porque aí a análise complexa sustenta esta representação de funções ditas analíticas através de séries. Bom, portanto, basicamente são estes os pontos do programa de cálculo 1. O programa de cálculo 1 está na página da disciplina também. À medida que formos dando as aulas, irão aparecendo sumários. Há uma página em que irão aparecer os sumários. Vocês podem usar para rever aonde é que vamos, etc. Aliás, podem, nas páginas de cálculo 1, ir ver o que aconteceu em anos letivos anteriores. Okay? Verão, claro está, não havia Covid nessa altura, portanto as coisas seriam um bocadinho diferentes. E outra coisa que podem ir ver é o que é que se passa em termos de avaliação de conhecimentos. Isso é uma daquelas coisas que eu vos quero esclarecer hoje, porque geralmente leva sempre a muitas dúvidas. Como é que é a avaliação de conhecimentos em cálculo 1? Temos planeados 2 testes e um exame. Exame esse que serve para repetir um teste ou fazer uma prova
de exame que corresponde, no fim de contas, a lidar com os enunciados de 2 testes, mas que será classificada conjuntamente. As regras de avaliação estão escritas de uma maneira não ambígua na página da disciplina. Geralmente há um número, em termos relativos, pequeno, mas significativo, pessoas que não percebem as regras de avaliação e depois vêm fazer perguntas se posso fazer assim, se posso fazer acolá. Portanto, para evitar confusões, leiam isso já e façam perguntas se for necessário. Além dessas provas, para as pessoas que tiverem uma classificação superior a 17 médias de testes ou de valor do exame, existe uma prova oral. Prova oral, portanto, que terá uma classificação, deverá incluir 18, 19 ou 20. Sem prova oral não há classificações superiores de 17. Okay? Os dias dos testes e os dias dos exames constam da página da cadeira. No entanto, dada a situação de pandemia e como a lotação das salas é metade do que seria normalmente, ainda precisamos ter algum cuidado sobre como é que vão ser marcadas salas para essas provas e serão convocados professores para vigiar a prova, etc. Portanto, há uma certa logística acerca de testes que poderá provocar que, além da hora que está neste momento indicada, a prova também, portanto, se realiza em 2 turnos. Okay? Porque se realizar só a hora que está indicada neste momento, são precisas mais salas e bastantes professores. Se for realizado em 2 turnos, o número de professores necessários para vigiar será bastante menor e poderão ser usadas as salas maiores. Okay? Portanto, poderá haver algumas alterações a esse respeito. Ainda não há indicação de salas no FED. Portanto, estejam atentos a isso, em particular alguns de vocês que serão delegados de curso, turma, etc. Okay? Falem comigo se for necessário. Bom, se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que seria uma boa altura. Têm que ativar o som, já agora para toda a gente. Há alguém que pergunta, então o exame não é obrigatório? Não, o exame não é obrigatório. Se fizer o primeiro teste e fizer o segundo teste, passou, e estiver satisfeito com a sua nota, não precisa fazer exame nenhum. Ok? Acabou aí. Tem uma classificação que é igual à média dos 2 testes. Atendendo, vocês têm várias cadeiras, vocês verão que irão jogar com isso no conjunto das cadeiras, de alguma forma. Vocês não se podem virar para tudo ao mesmo tempo e a multiplicar as suas provas. Também podem passar nos 2 testes e fazer melhoria de nota. Há sempre muitas pessoas que tentam fazer. Temos umas mãos levantadas. O que é que se faz numa prova oral? Responde-se a perguntas. Perguntas que os professores se lembram de fazer. Geralmente é com 2 professores. E o objetivo dos professores é ver como é que vocês pensam acerca de matemática. Ou seja, não é uma prova de cálculo, de fazer contas, mas de tentar perceber como é que vocês pensam acerca deste assunto. Eu vejo muitas mãos levantadas. Eu abaixei todas as mãos. A prova oral pode ser a nota. Não há memória que isso alguma vez tenha acontecido. O pior que pode acontecer é ter 17. Ok? Portanto, mesmo nos tempos em que se deixava essa possibilidade nas regras de avaliação, isso nunca acontecia. Neste momento está explícito nas regras que não pode baixar de 17 para baixo. Okay?
Na aula de sexta-feira já começamos com a matéria. Não, até hoje, eu espero começar com a matéria daqui a alguns minutos. Dizer-vos algumas coisas sobre os números reais. Mais coisas. Eu não vejo aqui todas as perguntas. Mais. Bater papo. Qual é a média para passar uma prova? Portanto, as notas são dadas até às centésimas, depois é feita uma média e feito um arredondamento da maneira usual. Certo? Portanto, as aulas teóricas serão sempre online, sim. Com que frequência que um aluno de CDI tem uma nota superior ou igual a 17? Veja as pautas dos anos anteriores, estão online. Portanto, há 6 anos de cálculo 1 que estão online no sistema análogo. É uma questão. Mas não se esqueça depois de mudar o ano letivo e o semestre outra vez para o corrente, senão você vai ver coisas velhas. As aulas de problemas na quarta-feira de manhã serão sempre presenciais, por enquanto são. O técnico, o Instituto Superior Técnico, tem uma ideia de fazer aulas presenciais e remotas ao mesmo tempo, mas parece que algum equipamento para tornar isso possível não está ainda instalado. E mesmo que estivesse instalado, como vocês podem calcular, estar a fazer uma coisa para as pessoas que estão presentes e para as pessoas que não estão, ao mesmo tempo é complicar a coisa um bocadinho demais. De maneira que provavelmente continuaremos como está agora. Haverá 2 sessões feitas exclusivamente remotamente, cuja gravação ficará disponível, e as outras aulas de problemas serão exclusivamente presenciais. Aulas de recuperação em cálculo 1 não há. Okay? As aulas vão ser gravadas, sim, vamos ter acesso a elas, vão sim, senhor. Eu espero não dar cabo das gravações, eventualmente farei alguma edição das aulas gravadas. Ou seja, por exemplo, hoje a gravação começou no momento em que eu fiquei online, eram 10 para as 11, isso é um bocado excessivo, vocês estarem a ver 20 minutos em que não estava nada a acontecer de interessante. Quem não tem aulas de problema presencial vai à aula online, sim, essa é a ideia. Portanto, se você está numa semana não presencial, vai à aula online. Portanto, a média superior a... Portanto, oral, o acesso ao oral é com média de teste de 18 ou mais ou com exame de 18 ou mais. Portanto, as duas coisas funcionam. As aulas de dúvidas são exclusivamente online, sim. Os turnos que estão em turno remoto têm um link no Zoom para a mesma hora que os presenciais? Não. Okay. Material de suporte. Ok? Isso tudo está também na página da cadeira. Se forem ver aulas teóricas e depois bibliografias, está lá, referências. Mas isso merece dizer alguma coisa. Eu vou seguir, tanto quanto possível, o livro do professor Jaime Campos Ferreira, que foi meu professor quando eu tinha a vossa idade, que se chama Introdução à Análise Matemática. Por acaso, na altura em que eu fui aluno, ainda não era esse livro, mas uma sebenta que o precedeu, que se chamava Lições de Análise Real. Esse livro é uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian, dos anos 80. Okay? Se vocês forem online ao site da Fundação Gulbenkian, não a encontram, estranhamente, não sei porquê.
Mas se forem a uma livraria, passo agora a publicidade como a FNAC, o livro encontra-se à venda. É um livro económico, portanto, altamente subsidiado, e é um livro bom. No entanto, tenho que fazer um aviso que é este. Tem muito mais do que aquilo que nós vamos ver. Esse livro foi escrito para os tempos em que no Instituto Superior Técnico a cadeira chamava-se Análise Matemática 1, Análise Matemática 2. Aquilo que hoje é Cálculo Diferencial Integral 1 era coberto num semestre e meio. Nos anos 80, nos anos 70 era coberto em 2 semestres. Okay? Portanto, o tempo disponibilizado para o tipo de coisas que vamos assistir nesta cadeira tem vindo a ser encurtado. Okay? Há umas teorias por aí a circular que agora os alunos podem ir à internet e ver não sei o quê. Eu nunca acreditei muito nelas, mas o Instituto Superior Técnico vai acreditando nelas cada vez mais. Mais coisas, vamos lá ver. O nome, vocês têm o nome do professor do livro, é o professor Jaime Campos Ferreira. Isso está na página da cadeira e há lá um link, inclusivamente, para uma livraria online. Portanto, vocês não se enganam. Ora bem, então vamos começar mesmo com cálculo 1. Nestes minutos que me faltam, vamos começar mesmo no princípio. Vamos falar, como eu vos disse, do conjunto dos números reais. Vamos designar assim um R com uma barrinha ao lado. Se eu vos perguntar o que é o conjunto dos números reais, duvido que recebam uma resposta que nos esclareça sobre o assunto. De maneira que o que nós vamos fazer é introduzir o conjunto dos números reais de forma axiomática, de maneira a ficarmos bem esclarecidos sobre o que é que estamos a pensar quando falamos de números reais. Quando estamos a falar de números reais, não estamos só a falar do conjunto, estamos também a falar de duas operações. Operações, entenda-se, são funções que a pares de números reais associam outro número real, que são a soma e o produto. Nós vamos indicar a soma com o sinal mais, como costume, o produto com um ponto, que eu ali exagerei um bocado, ou mesmo sem ponto, como é a convenção habitual quando estamos a fazer produtos. Portanto, tecnicamente, nós estamos a falar sobre um termo de coisas, números reais, soma e produto. É que vamos dar alguma estrutura. Estrutura é essa que é aquilo que tecnicamente se chama estrutura de corpo. Os reais com a soma e o produto usuais, vocês estão habituados, é tecnicamente aquilo que se chama em matemática um corpo. Okay? O que é que isto quer dizer? Que o conjunto dos reais, a soma e o produto, verifica algumas propriedades. Primeira, existência de elementos neutros. Podemos designar por 0 e por 1. Okay? E vamos já fazer uma ressalva importante, que pode parecer uma picuinhice minha, mas não é que são diferentes. Ok? Reparem, eu estou aqui a supor um momento que eu nunca vi os reais na minha vida. Ok? Portanto, estou a introduzir axiomaticamente os reais. Vou dizer que verificam certos axiomas, certas verdades
vão juntando axiomas até que caracterizem os números reais. Nós vamos conseguir fazer isso ao fim de falarmos de certos número de axiomas. No entanto, já agora há aqui uns certos termos primitivos, aqui chamam-se os termos primitivos. Reais, a soma, produto, e um subconjunto especial de números reais, que eu vou indicar assim, com R com mais ao lado e para cima, serão os números positivos. Ok? Mas o R mais, ainda falta um bocadinho até falarmos dele. O que é isto de existência de elementos neutros? É dizer o seguinte, que, e agora introduzo aqui um símbolo, que usarei muitas vezes, chamado quantificador universal, que é algo que me vai me dar jeito para dizer qualquer que seja o X real, tem aqui o símbolo de pertencer, teoria de conjunto, portanto eu estou aqui já a obrigar-vos a voltar a olhar para algumas coisas de lógica e teoria de conjunto que vocês já conhecem. X mais 0 é sempre X. Okay? E reparem que não pus 0 mais X também. Podia pôr, mas mais à frente eu falarei que a soma é comutativa, de maneira que poupo aqui tinta ao escrever isto. Além disso, qualquer que seja o X também, 1 vezes X é sempre igual a X. Esse é o nosso primeiro axioma. Nós queremos ter elementos neutros para as duas operações. Caracterizados desta forma. Não se esqueçam que eu insisti ali que o 0 e o 1 são diferentes. Senão, eu podia dizer que um conjunto só com elemento era um corpo em que todas as operações davam esse mesmo elemento. Não é. Não queremos chamar corpo a uma coisa dessa. Okay? De maneira que o 0 é diferente do 1. Okay? Bom, e posso continuar. Este é um primeiro axioma, dito de existência de elementos neutros para as duas operações. Um outro pode ser a comutatividade. Quaisquer que sejam dois reais, x e y, x mais y é igual a y. E, nas mesmas circunstâncias, x vezes y igual a y vezes x. Portanto, estas duas operações que estou a pensar no conjunto dos reais têm que ser comutativas. Posso trocar a ordem das parcelas. Mais coisas. Associatividade. Quer que sejam x e y. E z, já agora, para se falar da associatividade, tem que falar três elementos, não é? Quer que sejam x, y e z reais. X mais y mais z é igual a x mais y mais z. E a mesma coisa para o produto. Bom, mais que ainda, para falarmos de um corpo, eu preciso mais coisas. Distributividade.
que é o primeiro axioma que, enfim, junta as duas operações. X vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Aqui, como costume, usamos aquela convenção que as multiplicações fazem-se primeiro, não é? Não preciso de muitos parênteses ali. Okay? Que mais? Existência de simétrica inverso. Ok? Ou seja, qualquer que seja o x real, existe agora um segundo quantificador existencial, existe y real, tal que x mais y igual. Okay? Além de, portanto, este y é o simétrico, ou seria um simétrico, mas eu rapidamente provo que se existir é único. Okay? Portanto, será o simétrico e designamos por menos x. Ok? Portanto, eu posso fazer isto, dizer que o simétrico é menos x, a partir do momento que eu souber que só há um simétrico. Deixo ao vosso cuidado provar que só há um simétrico. Okay? E que o simétrico à esquerda e à direita é o mesmo, depois depende da comutatividade, etc. Okay? Há uma série de verificações, pequenos resultadinhos que podem mostrar à custa dos axiomas. Para a multiplicação, tenho algo um bocadinho mais sofisticado. Qualquer que seja o x real, mas diferente de zero, este é o símbolo, estou ali a pôr um símbolo de subtração entre conjuntos, portanto, R menos o conjunto só formado pelo zero. Portanto, estou a tirar o zero reais. Existe um z real, tal que x vezes z é igual a 1. Ok? No caso do zero, eu não consigo fazer esta habilidade. Okay? Deixo ao vosso cuidado e vamos acabar estabelecer um teorema, pegando nestes axiomas e verificando este teorema. Teorema que qualquer que seja o x real, x vezes zero é igual a zero. Ou seja, eu não tenho um axioma para elemento absorvente, digamos assim, da multiplicação, que é o zero. O que eu tenho é uma consequência destes axiomas. Okay? Vocês têm a demonstração deste teorema no livro do professor Campos Ferreira. Eu falei muito rapidamente no princípio da próxima aula. Okay? Mas como introdução, temos aqui uma introdução aos axiomas de corpo. Okay? Ou seja, eu falei aqui destas propriedades para os reais. No entanto, há outras estruturas matemáticas que verificam as mesmas propriedades. Vocês, em particular, em análise complexa e equações diferenciais, lidarão com conjuntos complexos, onde exatamente as mesmas propriedades são verdadeiras. Portanto, estes axiomas até agora não são suficientes para caracterizar os reais. Okay? Portanto, precisaremos de mais coisas. Essas mais coisas veremos na sexta-feira. Até lá, tenham um bom dia
e tenham um bom curso no técnico, bem-vindo. Todas as aulas de problemas decorrem hoje, portanto, tudo funciona. Haverá à tarde uma aula remota de problemas dada por mim. As fichas de exercício já estão no site das cadeiras. Vão lá ver que encontram. Ok? Na dúvida, perguntem ao Google, que ele também sabe. Ok? Mas está lá, é ver aulas de problemas, carregar e tal. Portanto, em que dia é que se faz as aulas de problemas remotas? Vai-se, das duas aulas de problemas remotas, eu tive cuidado para ver que todos os alunos podiam ir uma delas. Se puder ir às duas, escolha. Okay? Como vocês podem calcular, o número de alunos nas aulas de problemas remotas não é grande problema. Bem, é problema se todos começarem a fazer perguntas ao mesmo tempo. Mas não é um problema terrível como seria numa aula presencial, está bem? Portanto, vocês, se tiverem a possibilidade de escolher entre uma das duas, podem escolher perfeitamente. Bons dias, até mais logo para aqueles que irão à aula de problemas. Obrigado, vou acabar.